Vai pagar com moedas antigas? A pergunta saiu da boca de Derek Matthews, gerente da concessionária BMW de luxo, com aquele tom de deboche que só gente pequena por dentro consegue usar quando acha que encontrou alguém inferior. David Goldstein, 58 anos, estava parado no meio do showroom mais caro de Manhattan, cercado por carros que custavam mais que casas inteiras, enquanto 3 vendedores observavam como se fosse uma piada ambulante. Seus sapatos gastos contrastavam com o piso de mármore polido, mas havia algo nos seus olhos, uma calma profunda de quem já havia visto o mundo queimar e renascer das cinzas. Desculpe, senhor, mas o senhor tem certeza que está no lugar certo? Jéssica, a vendedora loira de terno impecável, sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. A concessionária de carros usados fica do outro lado da rua. David tinha acabado de perguntar sobre comprar 12 BMW X7 blindadas, no valor total de 1,8 milhão de dólares. A resposta: gargalhadas que ecoaram pelo salão como se ele tivesse contado a piada do século. Olha só, amiguinho, Derek se aproximou com aquele sorriso falso de quem acha que está sendo generoso. Sei que vocês, pessoas como você, gostam de negociar, mas aqui não é mercado de pulgas. Esses carros custam 150 mil cada um. É dinheiro de verdade, não moedinha guardada em pote. O comentário arrancou risadas dos outros funcionários. Sarah, a recepcionista, até tirou uma foto discreta com o celular, provavelmente para postar no Instagram com alguma legenda hilária sobre quando alguém se perde no lugar errado. Sério mesmo, Jéssica continuou, claramente se divertindo. O senhor sabe que tipo de clientela frequenta este lugar? Não é exatamente seu perfil. Ela fez questão de enfatizar as últimas palavras, olhando David de cima a baixo com aquele desprezo mal disfarçado. Derek cruzou os braços, assumindo aquela postura de quem está prestes a ensinar uma lição de vida. Escuta aqui, meu velho. Vou ser bem direto com você. Esta concessionária atende executivos, empresários, pessoas que realmente têm dinheiro. Não é lugar para quem quer dar uma voltinha e tirar selfie. Talvez o senhor esteja procurando o metrô? Sarah sugeriu da recepção, arrancando mais gargalhadas. A estação fica logo ali na esquina. Bem mais adequado para pessoas como o senhor. David permaneceu ali, imóvel, segurando uma pasta de couro desgastada. Por dentro, documentos que mudariam completamente a arrogância daquele pessoal. Mas não era a hora ainda. Havia aprendido há muito tempo que a paciência é a arma mais afiada contra a ignorância. Um casal elegante entrou na concessionária naquele momento. Ela com bolsa Hermes, ele com relógio Rolex brilhando no pulso. Derek imediatamente mudou de postura, transformando-se no vendedor mais atencioso do mundo. Senhor e senhora Thompson, que prazer revê-los. Derek praticamente correu até eles, deixando David para trás como se fosse mobília esquecida. Mr. Thompson olhou na direção de David e franziu o senho. Derek, querido, que situação é essa? Desde quando vocês permitem, bem, você entende, esse tipo de pessoa aqui dentro? Mil desculpas, Mr. Thompson, Derek sussurrou, mas alto o suficiente para David ouvir. Já estamos resolvendo a situação. Às vezes essas pessoas se perdem e acabam entrando no lugar errado. Jéssica se juntou ao grupinho, claramente adorando o drama. Ele chegou aqui falando sobre comprar 12 carros. 12! Como se fosse comprar pãozinho na padaria. 12 BMW X7. Mr. Thompson riu. Isso são quase 2 milhões de dólares. O que ele acha que é? Um sheik árabe disfarçado? As gargalhadas explodiram novamente, mais altas e cruéis desta vez. Sarah já estava digitando freneticamente no celular, provavelmente atualizando suas redes sociais com mais detalhes da comédia que estava presenciando. Vocês atendem clientes que pagam à vista? David perguntou simplesmente, como se não tivesse ouvido os insultos disfarçados. À vista. Derek quase engasgou de tanto rir. Cara, você sabe que isso são quase 2 milhões de dólares, né? Não é dinheiro do bar mitzvah que você guardou desde criança. A piada antissemita fez Mr. Thompson cobrir a boca para esconder o riso. Mesmo Mr. Thompson, tentando manter alguma compostura, não conseguiu disfarçar o sorriso maldoso. Derek, por favor, Jéssica fingiu estar escandalizada. Não seja cruel. Talvez ele tenha juntado dinheiro vendendo, não sei, quinquilharias na rua. Ou talvez tenha uma loja de penhores, Sarah gritou da recepção.
Ele sempre tem muito dinheiro em espécie, né? Moedas antigas, anéis de ouro, esse tipo de coisa. A sala explodiu em gargalhadas. Jéssica estava gravando tudo no celular, murmurando algo sobre material premium para TikTok. Sarah já havia postado a foto com a legenda: quando alguém confunde BMW com brechó judaico #Dealership #reality. Mas David não se mexeu. Não saiu. Não gritou. Apenas ficou ali, com aquela serenidade perturbadora de quem carrega segredos que podem destruir mundos inteiros. Derek olhou para Jéssica, Jéssica olhou para Sarah, e todos olharam para David como se esperassem que ele sumisse magicamente. Mas ali estava ele, firme como uma rocha, segurando sua pasta misteriosa. Senhor, Derek tentou uma última vez, agora com um tom mais ameaçador. O senhor está atrapalhando nossos clientes reais. Preciso pedir para se retirar. David sorriu pela primeira vez. Um sorriso que fez Derek sentir um arrepio estranho na espinha, como se uma sombra gelada tivesse passado pela sala. Clientes reais. David repetiu devagar, saboreando cada palavra. Interessante. Muito interessante mesmo. Seus dedos acariciaram a pasta de couro, e por um instante, algo nos seus olhos brilhou. Não raiva, não humilhação, mas algo muito mais perigoso. Era a calma de um predador que acabou de identificar sua presa. Ali, naquele momento de tensão absoluta, enquanto todos aguardavam sua reação humilhada, David mantinha aquela serenidade perturbadora de quem guarda um segredo poderoso demais para ser revelado antes da hora certa. Suas mãos firmes sobre a pasta contrastavam com o nervosismo crescente que começava a tomar conta dos vendedores. Se essa história de preconceito e subestimação tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um simples momento de humilhação se transformaria no catalisador de uma reviravolta que ninguém jamais esqueceria. A humilhação estava longe de terminar. Derek havia claramente decidido que David seria a diversão da tarde, e quanto mais cruel, melhor. Sarah, liga para a segurança. Derek instruiu alto o suficiente para que David ouvisse cada palavra. Acho que temos um possível caso de perturbação da ordem aqui. Já liguei, Sarah respondeu da recepção, digitando freneticamente no celular. E já postei no grupo do WhatsApp da empresa. Todo mundo está morrendo de rir com as fotos. David permaneceu imóvel, mas seus olhos se moveram ligeiramente na direção da câmera de segurança no canto superior direito do showroom. Um movimento quase imperceptível, como se estivesse mentalmente catalogando cada ângulo, cada testemunha, cada palavra dita. Jéssica se aproximou com aquele sorriso venenoso que só pessoas verdadeiramente cruéis conseguem produzir. Sabe de uma coisa? Vou fazer um favor para você. Tenho aqui o cartão de uma concessionária de carros usados. Eles têm umas Toyota Corolla 2010 que podem estar no seu orçamento. Toyota. Mr. Thompson riu alto. Jéssica, seja mais realista. Talvez um Civic 2005, no máximo. Derek estava claramente se divertindo com a situação. Na verdade, pessoal, vou ser generoso hoje. Senhor. Ele parou, percebendo que nem sabia o nome de David. Como mesmo o senhor se chama? David. David Goldstein. Certo, senhor Goldstein. Vou fazer uma proposta especial só para você. Derek cruzou os braços, assumindo aquela postura teatral de quem está prestes a fazer uma grande piada. Se o senhor conseguir provar que tem pelo menos $50.000 na conta, apenas 50 mil, bem menos que um BMW, eu pessoalmente vou mostrar nossos carros usados do estoque de seminovos. A proposta arrancou gargalhadas de todos. $50.000 era menos de um terço do valor de um BMW X7, mas para eles, era obviamente uma quantia impossível para alguém como David. E se eu tiver mais que isso? David perguntou calmamente. Derek quase engasgou de tanto rir. Mas, senhor Goldstein, se o senhor tiver mais de $100.000 na conta, eu como meu sapato italiano na frente de todo mundo aqui. Derek. Jéssica fingiu estar escandalizada. Não seja cruel. Esses sapatos custaram $3.000. Exato, Derek continuou, claramente embriagado pela própria crueldade. $3.000, provavelmente mais que a renda anual dele. David fechou os olhos por um momento, e algo estranho aconteceu. Por uma fração de segundo, sua expressão mudou completamente. Não era mais o homem humilhado no showroom, era algo muito mais perigoso.
Era a expressão de alguém que havia sobrevivido a coisas que aquelas pessoas mimadas jamais poderiam imaginar. Seus pais haviam chegado aos Estados Unidos em 1965 com nada além das roupas do corpo e um sonho. Seu pai, Samuel, havia trabalhado 16 horas por dia em uma pequena oficina no Bronx, consertando relógios e joias antigas. Sua mãe, Raquel, costurava até altas horas para complementar a renda familiar. David aprendeu desde cedo que a dignidade não se mede pela roupa que se veste ou pelo carro que se dirige. Aprendeu que algumas pessoas confundem crueldade com superioridade, e que a paciência é uma virtude que precisa ser cultivada especialmente nos momentos mais difíceis. Aos 15 anos, ele já trabalhava com o pai na oficina. Aos 25, havia transformado o pequeno negócio familiar em uma rede de lojas especializadas em restauração de antiguidades. Aos 35, diversificara para investimentos imobiliários. Aos 45, suas empresas já movimentavam milhões. Mas a vida havia ensinado outras lições também. Lições sobre perda, sobre injustiça, sobre como o mundo pode ser cruel com aqueles que considera diferentes. Sua filha Rebecca havia morrido aos 16 anos em um acidente causado por um motorista bêbado, filho de uma família rica que conseguiu escapar da prisão através de advogados caros e conexões políticas. Era por Rebecca que ele estava ali. Os 12 BMW X7 não eram para ostentação, eram para o projeto que estava construindo em sua memória. Um centro de reabilitação para jovens viciados, equipado com as melhores ambulâncias blindadas para resgates em áreas perigosas. Sr. Goldstein. Derek interrompeu seus pensamentos. Ainda está aí? Ou está calculando se consegue juntar $50? David abriu os olhos lentamente. Estava pensando em minha filha. Ah, que fofo, Jéssica disse com sarcasmo. Ela deve estar orgulhosa do papai tentando comprar carros que não pode pagar. Ela morreu há 3 anos, David disse simplesmente. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Até Mr. Thompson pareceu desconfortável. Mas Derek, embriagado pela própria maldade, não conseguiu parar. Sinto muito pela sua perda. Mas isso não muda o fato de que o senhor está no lugar errado. David assentiu lentamente. Talvez você esteja certo. Talvez eu esteja mesmo no lugar errado. Por um momento, Derek pensou ter vencido. Pensou que finalmente havia quebrado o espírito daquele homem teimoso. Mas vou ficar mesmo assim, David continuou, e havia algo novo em sua voz agora. Porque minha filha me ensinou que desistir nunca é uma opção. Naquele instante, a porta do showroom se abriu e entrou um homem alto, de terno impecável, com aquela presença inconfundível de alguém que comanda empresas multimilionárias. Era Richard Stone, CEO da Stone Industries e um dos maiores clientes da concessionária. Derek imediatamente mudou de postura, transformando-se no vendedor mais atencioso do mundo. Sr. Stone, que honra tê-lo aqui. Richard Stone olhou ao redor, percebendo a tensão no ar. Seus olhos pousaram em David, que permanecia ali com sua pasta de couro, firme como uma rocha. Derek, Stone disse devagar. Espero que não esteja havendo nenhum problema aqui. Nenhum problema, Sr. Stone, Derek mentiu rapidamente. Apenas resolvendo uma pequena situação. Stone olhou diretamente para David. Havia algo familiar naquele rosto, naquela postura digna em meio à adversidade. Cada nova humilhação apenas fortalecia algo dentro de David que seus opressores não conseguiam ver, uma determinação silenciosa sendo alimentada pela própria injustiça que tentavam impor. O que aquelas pessoas privilegiadas não sabiam era que cada ato de desprezo estava assinando sua própria sentença de derrota, escrita pela mão de um homem que havia aprendido que a verdadeira força cresce exatamente no silêncio. Richard Stone não era o tipo de homem que passava despercebido. Aos 52 anos, havia construído um império a partir de uma pequena empresa de tecnologia no garagem dos pais, e desenvolveram um instinto quase sobrenatural para identificar pessoas excepcionais, especialmente aquelas que outros subestimavam. Derek, Stone disse, mantendo os olhos fixos em David, apresente-me ao senhor. Derek gaguejou, claramente desconfortável. Sr. Stone, este é, bem, o Sr. Goldstein. Ele estava apenas... Eu posso falar por mim mesmo, David interrompeu calmamente, estendendo a mão para Stone. David Goldstein. Prazer em conhecê-lo. Stone apertou a mão firmemente, notando imediatamente a força controlada do aperto e as cicatrizes quase imperceptíveis nos dedos, marcas de alguém que havia trabalhado com as mãos, mas também algo mais. Havia precisão naquelas marcas. Richard Stone. E você,
Sr. Goldstein, o que faz da vida? A pergunta simples e direta fez Derek ficar ainda mais nervoso. Mr. Thompson sussurrou algo para o marido sobre não dar corda para esse tipo de gente. Restauro coisas antigas, David respondeu simplesmente. Relógios, joias, antiguidades em geral. Às vezes invisto em imóveis. Stone assentiu, percebendo que havia muito mais por trás daquela resposta modesta. Interessante. Que tipo de imóveis? Principalmente complexos comerciais. Algumas torres residenciais. Nada muito elaborado. O que David não estava dizendo era que algumas torres significava 23 edifícios espalhados por Manhattan, Brooklyn e Queens. Que nada muito elaborado representava um patrimônio de mais de 800 milhões de dólares. Jéssica, incapaz de ficar quieta, soltou uma risadinha. Complexos comerciais? Que fofo! Deve ser daqueles galpõezinhos no Queens, né? Stone se virou para ela com uma expressão que fez o sangue da vendedora gelar. Miss Morgan, sugiro que aprenda a diferença entre confiança e ignorância antes que seja tarde demais para sua carreira. Sr. Stone, David disse casualmente, posso fazer uma pergunta? Você investe em projetos sociais? Depende do projeto. Por quê? Derek tentou interromper, mas Tony mandou buscar café com uma autoridade que não admitia discussão. Agora podemos conversar adequadamente, Stone disse. Conte-me sobre seu projeto social. Estou construindo um centro de reabilitação para jovens viciados, em memória da minha filha. Ela morreu aos 16 anos. Acidente de carro causado por um garoto drogado, filho de família rica que nunca enfrentou consequências. Stone assentiu gravemente. E os BMW? 12 ambulâncias blindadas para resgate em áreas perigosas. Jovens viciados muitas vezes estão em situações de risco extremo. David abriu a pasta de couro e retirou um documento. Não era um extrato bancário comum, era um relatório financeiro da Goldman Sachs, com cabeçalho Goldstein Family Trust, portfólio Summary. Stone pegou o documento e seus olhos se arregalaram progressivamente conforme lia. Não eram milhões. Eram centenas de milhões. Meu Deus, ele murmurou. Sr. Goldstein. David, você é um homem que perdeu a filha e quer fazer algo significativo com o dinheiro que ganhou. Derek voltou com café e viu Stone conversando com David em tom completamente diferente. Stone se afastou com Derek para um canto, falando em tom baixo mas claramente furioso. Derek ficava cada vez mais pálido conforme a conversa progredia. Sr. Goldstein, Stone disse ao retornar, gostaria de discutir uma parceria para seu projeto. Aprecio a oferta, mas prefiro terminar meu negócio aqui primeiro. Stone sorriu, entendendo perfeitamente. Claro. Justiça primeiro, negócios depois. Derek voltou com cara de enterro, claramente tendo recebido informações que mudaram sua perspectiva. Sr. Goldstein, Derek disse, a voz tremendo, talvez possamos reconsiderar nossa abordagem. Interessante, David disse, abrindo novamente a pasta. Mas agora tenho uma condição. David retirou da pasta não apenas documentos financeiros, mas algo que fez Derek ficar lívido. Era uma gravação em seu celular. Tinha estado gravando a conversa inteira desde que chegou. Quero que vocês ouçam algo antes de prosseguirmos. Ele apertou play, e a voz de Derek ecoou pelo showroom. Vai pagar com moedas antigas? Sei que vocês, pessoas como você, gostam de negociar, mas aqui não é mercado de pulgas. Jéssica ficou branca como papel. Sarah parou de fingir que não estava prestando atenção. 3 horas de gravação, David disse calmamente. Cada piada antissemita, cada comentário preconceituoso, cada momento de humilhação. Tudo registrado em alta definição. Derek estava suando frio, percebendo finalmente que havia sido completamente manipulado desde o início. David não era uma vítima, era um predador paciente que havia acabado de revelar suas presas. Foi quando todos perceberam que a humilhação estava prestes a mudar completamente de direção, não porque David havia perdido a paciência, mas porque havia mantido a sangue frio exato para transformar cada insulto recebido na corda que seus próprios algozes usariam para se enforcar. 3 horas de gravação, David repetiu, deixando o peso das palavras assentar na atmosfera subitamente gelada do showroom. Cada piada antissemita, cada comentário preconceituoso, cada momento de humilhação documentado em alta definição.
Derek estava visivelmente suando agora, suas mãos tremendo enquanto tentava processar a magnitude do erro que havia cometido. Jéssica havia ficado completamente pálida, percebendo que sua carreira estava sendo destruída em tempo real. Sarah parou completamente de fingir que trabalhava, observando horrorizada enquanto seu mundo desmoronava. Sr. Goldstein, Derek tentou uma última cartada desesperada. Talvez possamos resolver isso de forma civilizada. Não há necessidade de... civilizada. David interrompeu, sua voz mantendo aquela calma terrível. Como vocês foram civilizados comigo nas últimas 3 horas? Stone observava tudo com uma mistura de fascinação e horror, claramente impressionado com a estratégia meticulosa de David. Mr. Thompson havia se afastado discretamente, tentando se dissociar do desastre que estava presenciando. David abriu novamente a pasta e retirou não apenas os documentos financeiros, mas uma segunda gravação, esta do celular de Jéssica. Vocês sabiam que postaram fotos e comentários sobre mim nas redes sociais? Tudo registrado. Screenshots de cada post, cada comentário, cada like maldoso. Jéssica engasgou. Como você? Minha equipe de advogados tem métodos muito eficientes para coletar evidências digitais, David respondeu simplesmente. Especialmente quando se trata de discriminação documentada publicamente. Ele estendeu o tablet para Stone, que leu em voz alta, quando alguém confunde BMW com brechó judaico. Postado há 2 horas, 127 likes, 43 compartilhamentos. Interessante como a discriminação vira viral rapidamente. Derek tentou se aproximar do tablet, mas Tony o afastou com um gesto brusco. Você já fez estrago suficiente por hoje. E tem mais, David continuou, retirando outro documento da pasta. Contrato de compra de frota empresarial. 12 BMW X7, especificações personalizadas para ambulâncias blindadas. Valor total, 1,8 milhão de dólares. Pagamento à vista, transferência bancária imediata. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Derek olhou para o contrato como se fosse uma sentença de morte. Jéssica se apoiou numa Mercedes para não desmaiar. Mas aqui está a parte interessante. David sorriu friamente. Este contrato tem uma cláusula especial. Se houver qualquer forma de discriminação durante o processo de compra, a venda é automaticamente cancelada e transferida para um concorrente. Stone pegou o contrato e leu a cláusula em voz alta. Em caso de tratamento discriminatório baseado em etnia, religião, aparência física ou status socioeconômico, o comprador reserva-se o direito de cancelar esta transação e direcioná-la imediatamente para Mercedes-Benz Beverly Hills, incluindo todas as comissões correspondentes. Derek quase desmaiou. 1,8 milhão de dólares em vendas, mais as comissões que sustentariam sua família por anos, acabavam de escapar pelos dedos. Sr. Goldstein, por favor, podemos reconsiderar. Ah, mas não acabou ainda, David interrompeu, retirando seu telefone. Tenho uma ligação para fazer. Ele discou e colocou no viva voz. Uma voz feminina atendeu. Escritório de Advocacia Goldstein e Associates, como posso ajudá-lo? Sarah, sou eu. Preciso que vocês processem imediatamente um caso de discriminação religiosa e étnica. Temos gravações completas, evidências digitais e testemunhas. Quero ação civil e criminal. Entendido, Sr. Goldstein. Quantos réus? David olhou para Derek, Jéssica e Sarah. 3 principais, mais a empresa. E Sarah? Quero isso nos jornais amanhã. Concessionária BMW de luxo prática discriminação antissemita contra multimilionário. Derek desabou numa cadeira, percebendo que não era apenas seu emprego que estava em risco. Sua reputação, sua carreira, sua vida inteira estava sendo destruída em questão de minutos. Espere, Jéssica tentou intervir desesperadamente. Nós não sabíamos quem você era. Se soubéssemos. Se soubessem, me tratariam diferente. David perguntou. E isso torna o preconceito aceitável? Só respeitam pessoas ricas? Stone balançou a cabeça, claramente impressionado com a armadilha perfeita que David havia preparado. Brilhant. Absolutamente brilhant. Sr. Goldstein, Derek implorou, lágrimas começando a formar em seus olhos. Eu tenho família, preciso deste emprego. Por favor. Você pensou na sua família quando decidiu me humilhar publicamente? Pensou nas consequências quando postou nas redes sociais?
Sarah, que havia ficado quieta até então, tentou uma última cartada. Podemos deletar os posts. Podemos pedir desculpas publicamente. David sorriu, não um sorriso cruel, mas de alguém que estava prestes a ensinar uma lição que jamais seria esquecida. Tarde demais. Os screenshots já estão com meus advogados. A investigação já começou. E vocês sabem o que mais. Ele fez uma pausa dramática, olhando para cada um deles. Descobri que não sou a primeira pessoa que vocês trataram assim. Minha equipe encontrou outros casos, outras vítimas. Um médico negro mês passado, uma família hispânica em janeiro. Vocês têm um padrão de comportamento discriminatório. Derek estava completamente destruído agora, percebendo que David havia construído um caso sólido e irrefutável contra eles. A justiça, David disse, guardando calmamente seus documentos, não é vingança. É responsabilidade. Vocês precisam aprender que ações têm consequências. Stone se aproximou de David com admiração genuína. Sr. Goldstein, foi um prazer testemunhar isso. E sobre nossa parceria? Será um prazer discutir negócios com alguém que entende o valor da dignidade humana, David respondeu. Enquanto Derek, Jessica e Sarah enfrentavam a realidade de que suas carreiras haviam terminado por pura arrogância, David caminhava em direção à saída, não como o homem humilhado que havia entrado, mas como alguém que acabará de provar que a verdadeira força não está em humilhar os outros, mas em defender a própria dignidade com inteligência implacável. Mas a lição mais devastadora ainda estava por vir, uma revelação final que transformaria aquela vitória em algo ainda maior, provando que às vezes a justiça mais poderosa é aquela que constrói pontes enquanto derruba muros de preconceito. 6 meses depois, David estava sentado no escritório panorâmico de seu novo centro de reabilitação Rebecca's Hope, observando as 12 BMW X7 blindadas estacionadas no pátio, agora totalmente equipadas como ambulâncias de resgate de última geração. Cada veículo havia salvado dezenas de jovens viciados das ruas mais perigosas de Nova York. A manchete do New York Times ainda estava emoldurada na parede. Multimilionários põem discriminação em concessionária de luxo, caso vira símbolo da luta contra preconceito no varejo de elite. O processo judicial havia sido devastador para Derek, Jessica e Sarah. A gravação de 3 horas, somada às evidências digitais e aos testemunhos de outras vítimas, resultou em uma condenação por discriminação que custou não apenas seus empregos, mas suas reputações inteiras. Derek agora trabalhava vendendo carros usados em Queens, ganhando 1/10 do que costumava ganhar. Jessica havia sido blacklistada da indústria automotiva e trabalhava como operadora de telemarketing. Sarah descobriu que posts antissemitas têm consequências duradouras no mercado de trabalho. Sr. Goldstein, sua assistente anunciou pelo interfone, o Sr. Stone chegou para a reunião. Richard Stone entrou com um sorriso genuíno, carregando um relatório. Sua parceria com David havia se tornado uma das colaborações mais bem-sucedidas de suas carreiras. David, os números do terceiro trimestre são impressionantes. O centro já resgatou 847 jovens, e a taxa de recuperação está 40% acima da média nacional. Rebecca ficaria orgulhosa, David sorriu, tocando suavemente a foto da filha em sua mesa. E tem mais, Stone continuou. 5 outros empresários querem replicar o modelo em suas cidades. Sua história inspirou um movimento nacional. A ironia era deliciosa. A humilhação que Derek havia tentado impor havia se transformado no catalisador para uma revolução na forma como centros de reabilitação operavam em todo o país. A crueldade de algumas pessoas havia inadvertidamente financiado a salvação de milhares. O telefone tocou. Era Dr. Martinez, diretor médico do centro. Sr. Goldstein, acabamos de receber uma jovem de 16 anos, overdose grave. Conseguimos chegar a tempo graças à velocidade das BMW blindadas. Ela vai sobreviver. Mais uma vida salva pelos mesmos veículos que Derek havia zombado, comprados com dinheiro que Jessica havia ridicularizado, para honrar uma filha que Sarah havia indiretamente desrespeitado com seus comentários cruéis. Sabe o que mais é fascinante? Stone observou. A concessionária fechou 3 meses depois. A bad press foi tanta que a matriz cancelou a franquia. O prédio agora é uma clínica comunitária gratuita. David sorriu com satisfação genuína. A justiça tem formas interessantes de se manifestar. A queda da concessionária havia sido espetacular. Depois que o vídeo das humilhações viralizou com mais de 10 milhões de visualizações, boicotes massivos e protestos diários na porta fizeram as vendas despencarem 90%. A BMW cancelou o contrato de franquia,
alegando valores incompatíveis com a marca. Naquele momento, sua assistente trouxe uma carta. Chegou pelo correio hoje, Sr. Goldstein. Era de Derek. David leu em voz alta para Stone. Sr. Goldstein, sei que não mereço perdão, mas precisa saber que sua história mudou minha vida. Estou frequentando terapia para preconceito implícito e fazendo trabalho voluntário em centros comunitários. Lamento profundamente ter julgado o Sr. Derek Matthews. Vai responder? Stone perguntou. Já respondi. David mostrou um envelope pronto. Ofereci a ele uma oportunidade de trabalho aqui, na parte administrativa. Salário básico, mas com a chance de aprender sobre dignidade humana na prática. Stone ficou impressionado. Mesmo depois de tudo, Rebecca sempre dizia que pessoas podem mudar quando enfrentam as consequências de seus atos. Derek perdeu tudo: emprego, reputação, estabilidade financeira. Agora ele pode escolher permanecer amargo ou se transformar em alguém melhor. A lição mais poderosa havia se revelado. A verdadeira vingança não estava em destruir Derek, Jessica e Sarah, mas em transformar sua tentativa de humilhação na fundação de algo maior e mais significativo do que qualquer um deles poderia imaginar. 3 anos depois, o Rebecca's Hope Model havia se espalhado por 47 estados. David havia investido mais $200 milhões na expansão, criando a maior rede de centros de reabilitação do país. Derek agora era coordenador administrativo em um dos centros, dedicando sua segunda chance a ajudar jovens que a sociedade havia rejeitado. A concessionária BMW, onde tudo começou, havia se tornado um símbolo nacional. O local exato onde David foi humilhado agora tinha uma placa: local onde o preconceito se transformou em propósito, Rebecca's Hope National Center. Mr. Thompson, que havia participado da humilhação inicial, ironicamente se tornou uma das maiores doadoras do projeto depois que seu próprio filho adolescente foi salvo por uma das ambulâncias BMW blindadas durante uma overdose. Jessica havia tentado processar David por destruição de carreira, mas o caso foi arquivado quando suas próprias evidências digitais foram usadas contra ela. Atualmente trabalhava em atendimento ao cliente, ganhando salário mínimo, uma ironia cruel para alguém que zombara do dinheiro de pobre. A vida tem um senso de humor cruel e poético, David refletiu, observando pela janela uma das ambulâncias partindo para outro resgate. Eles tentaram me quebrar com preconceito, mas apenas me deram os materiais para construir algo inquebrantável. Stone levantou seu copo de café em um brinde improvisado. Para Rebecca, que continua salvando vidas através da determinação de seu pai. Para Rebecca, David repetiu, que me ensinou que a melhor resposta ao ódio não é mais ódio, mas amor transformado em ação. A história de David provou que quando enfrentamos injustiça com inteligência, paciência e propósito, não apenas sobrevivemos, prosperamos de formas que nossos opressores jamais poderiam destruir ou compreender. Derek havia tentado humilhar David, mas acabou fornecendo a motivação para uma transformação que salvaria milhares de vidas. A verdadeira vitória não estava na queda de Derek, mas na ascensão de algo muito maior que surgiu das cinzas daquela humilhação. Se essa história de transformação e justiça tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que às vezes, os momentos mais escuros são apenas o começo dos capítulos mais brilhantes de nossas vidas.